Boa tarde a todos. Vamos hoje então iniciar mais um Capacita 6, um programa que com muita satisfação a gente vem desenvolvendo aqui na Secretaria de Saúde, que tem o objetivo de multiplicar conhecimentos, especialmente na área técnica, para os nossos servidores da Secretaria de Saúde. E é um programa interessante porque ele se baseia na gestão de competências e na gestão de talentos, onde a gente se utiliza dos nossos próprios instrutores internos, a nossa própria força de trabalho, nosso próprio pessoal para multiplicar esse conhecimento. E aí, eu já estou à frente aqui desse programa como idealizadora desde o ano passado, Juliana Caldurante, para quem não me conhece. Eu sou diretora-geral de monitoramento e gestão estratégica, trabalho diretamente para o secretário de Saúde. E a gente sentiu essa necessidade de criar esse programa de capacitação interna para que a gente pudesse otimizar alguns fluxos e processos de trabalho na secretaria. E tem funcionado muito bem. A gente fez o primeiro módulo todo ano passado, com 22 temas. A gente conseguiu, mais de 1.400 pessoas participaram das aulas, Foi um sucesso. E aí a gente fez agora um segundo módulo para esse ano, para ser desenvolvido esse semestre, e a gente já está na terceira aula desse módulo. E hoje, com satisfação, convidamos a nossa querida Bárbara Azevedo, que é gerente lá do LACEN e trabalha exatamente com gestão da qualidade. Ela aplica a gestão da qualidade no trabalho dela diretamente já há bastante tempo no LACEN. E aí a gente se conheceu aqui na secretaria, no programa de desenvolvimento gerencial, que ela é aluna aqui da gente, e que é uma outra via de multiplicação do conhecimento que a gente tem, mas para as lideranças, e aí Bárbara faz parte. E aí eu convidei, pela expertise dela, pela experiência dela à frente do tema da gestão da qualidade, para que ela falasse um pouco, tanto dos conceitos, como ela aplica a questão da gestão da qualidade lá no LACEN, no trabalho dela. Então, é isso. Eu acredito que a turma do LACEN esteja aqui, prestigiando a nossa querida Bárbara. E é isso. Então, eu passo a palavra para ela, para que ela se apresente, fale um pouco sobre ela, um pouquinho do currículo dela, para que a gente possa começar a aula. E aí, Bárbara, fique à vontade para conduzir como você quiser. Se ao longo da aula você quiser já ir conversando com o pessoal pelo chat, você vai conversando. Se só no final você quiser abrir para perguntas, E aí você pede alguém para lhe assessorar, para anotar as suas perguntas, e no final você fala, tá certo? E lembrar a todo mundo que façam a avaliação de satisfação da aula e emitam um certificado de vocês, Certificado de capacitação. Eu não vou poder ficar, infelizmente, no decorrer da aula toda, porque eu tenho algumas reuniões solicitadas pelo secretário, algumas demandas importantes para tocar aqui, e eu não vou conseguir ficar. Mas eu tenho certeza que a aula vai ser um sucesso e vocês estão em excelentes mãos. Então, Bárbara, a palavra está com você. Fique bem à vontade. Aqui é um bate-papo, é uma conversa, para você trazer aqui para a gente um pouquinho da sua experiência. Seja bem-vinda ao Capacita 6. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Juliana, pelo convite. Espero que a gente consiga, nessa tarde, trocar um pouco de experiência com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Bárbara Araújo, o pessoal que trabalha comigo há mais tempo. Eu estou na gerência de avaliação da qualidade, biossegurança e projetos estratégicos do LACEN, onde a gente tem, além da qualidade e biossegurança, a gente tem o núcleo de vigilância laboratorial, a gente tem a gerência do sistema laboratorial, que é o GAL. A gente tem também a coordenação da rede de laboratórios, no estado de Pernambuco. Eu estou na secretaria desde 2009, tive a oportunidade de ser gerente da rede estadual de SVO. A gente teve umas experiências interessantes na implantação do primeiro SVO no interior de Pernambuco. Também
fiz parte da equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, o CIEVES. Nesse período, também consegui colaborar com o Ministério como consultora da OPAS na implantação da Rede Nacional de SVO. E agora, aqui no LACEN, a gente está tentando, né, colaborar, a gente vai apresentar para vocês em relação à qualidade, biossegurança e alguns projetos. Então, para começar a conversar sobre qualidade, o objetivo, né, como a Juliana colocou, seria apresentar para vocês alguns conceitos sobre qualidade e relacionar esses conceitos à nossa prática aqui dentro do LACEN. Então, para isso, eu trouxe para vocês um pouco da história, né, da evolução da qualidade, onde a gente divide essa evolução em 4 eras, né, que é a era da inspeção, a era do controle estatístico, a era da garantia da qualidade e da qualidade total. Então, na era de inspeção, né, esse conceito ele começou a ser pensado, né, qualidade como uma ferramenta para a gestão, para a instituição, para as empresas, quando a gente passa de um modelo onde o produto ele era produzido antes pelo artesão e ele era a pessoa responsável pela captação da matéria-prima, ele produzia, ele tinha um contato com o cliente, e a gente passa por um momento de revolução industrial onde esse número de produtos ele aumenta e a gente precisa ter um controle em relação a isso. Então, nesse período, né, a gente passa a ter um olhar para a necessidade de produtos uniformizados, né? E aí a gente tem um processo de verificar o produto um a um, né? O produto ele tem uma figura, né, que é a figura do inspetor, que ele faz a verificação desse produto após a produção, né? E aí, com a revolução industrial, com o aumento dessa produção, com toda a necessidade que na época era necessária, a gente percebeu a necessidade de aprimorar, né, os modelos em relação à qualidade, onde entra a era do controle estatístico, né, que é uma era que a gente traz as contribuições dos modelos matemáticos, né, para os conceitos voltados para a qualidade, onde a gente passa a não mais verificar o produto um a um, passa a fazer essa verificação por uma amostragem, né? Já não tem mais a figura do inspetor, a figura passa a ser, na verdade, um departamento de inspeção, onde a gente passa a ter um olhar, né, em relação à correção dos erros, não é apenas a questão do que está bom e o que não está bom, né? E com isso a gente vai para uma outra era, que é a era da garantia da qualidade, onde a gente passa a escutar um pouco mais, né? Passa a ter um olhar mais cuidadoso em relação à prevenção, ao planejamento. E aí a gente observa que o processo ele precisa também ser olhado, né? Não apenas o produto. Chega também nessa época alguns conceitos voltados para custo em qualidade. Então, não seria apenas um custo que eu preciso para implantar um serviço, né? Ações de prevenção, ações de controle. Seriam custos que a gente também olharia para os custos de uma ação, de um produto, de um processo que não tivesse os padrões da qualidade, né? Que são os custos que eles ficam... os custos financeiros e os custos não financeiros em relação a isso. Então, seguindo a evolução da qualidade, a gente vem para uma era, que é a era da qualidade total, que ela passa a ter um olhar para o cliente, né, como um foco do nosso processo da qualidade. Então, não se tem mais olhar apenas para só o processo, ou então apenas só para o produto, se olha para um todo, não, então a empresa toda, a instituição, todos fazem parte, todos são responsáveis por um produto, pelo processo da qualidade. E aí, nessa mesma época, o mundo está passando por um momento forte de globalização. Então, a necessidade da gente falar a mesma linguagem, né? De usar os mesmos conceitos, de ter os mesmos critérios. Então, com isso, né, a gente tem as publicações das normas internacionais, né, que são as ISOs, que a gente tem a ISO 9000 e tem a 9001, onde a 9000 a gente traz mais a questão dos fundamentos, do vocabulário, né? A gente uniformiza a forma como a gente vai conversar.
E a gente tem a ISO 9001, que é a que traz os critérios, né, que vão ser utilizados para uma certificação de um produto, de um serviço com qualidade. Com tudo isso, né, a gente, para a construção em relação desse conceito, né, de qualidade que a gente tem hoje, a gente teve a colaboração de vários estudiosos, mas eu trago para a gente falar um pouco aqui dos 6 grandes, né, que a gente habitualmente escuta, conversa e aplica, que a gente tem um Crosby, que ele traz a questão do cumprimento da qualidade, é voltado à qualidade como cumprimento de requisito, né? E aí ele traz a teoria do zero defeito, que é quando ele acredita, ele defende que quando o processo ele está bem organizado, bem estabelecido, a gente garante um processo bem feito, a gente garante, né, a qualidade do processo. Então, a gente tem o Feynman, que é um que traz um olhar para a satisfação do cliente, né? E ele olha para a questão também do custo, do impacto desse custo na instituição, na empresa. Então, esses custos do processo, de coisas que não foram feitas, de algumas ações desnecessárias. Então, ele faz essa avaliação, tem esse olhar. Então, a gente também tem o tweet, que a gente traz a questão do controle da qualidade, né, com um controle estatístico. Então, ele também foi uma pessoa muito importante, um estudioso muito importante, porque ele foi quem criou, né, o ciclo PDCA, que a gente conhece como planejamento, execução, monitoramento e ação. E a gente também, falando um pouquinho brevemente sobre Dame, a gente tem ele como um outro estudioso que traz a estatística, as técnicas estatísticas como um instrumento para a qualidade, um foco também no cliente. E a gente tem um outro estudioso que é muito conhecido, que ele fala sobre a trilogia, né, a trilogia de Juran, que é um que a gente termina aplicando muito até hoje, né, na nossa prática, que é sobre o planejamento, o controle e aperfeiçoamento. E Ishikawa, que ele é conhecido, né, por ter desenvolvido, né, a criação do diagrama da causa e efeito, né, a famosa escama de peixe. Então, seguindo com isso, né, com tudo que a gente estava conversando agora, o que é que vocês entendem? O que é que vocês acham que é qualidade? Né? Porque é um conceito que a gente traz, inclusive, na nossa vida pessoal, não apenas na nossa vida profissional. Aí, se vocês puderem colocar um pouquinho aqui no chat, o que é que vocês entendem como qualidade? Vou dar um minutinho. Cadê? Patrícia colocou, que significa excelência no serviço, né? Denis. É quando um produto ou serviço atende uma proposta de valor esperada pelo cliente. Legal, Denis. É uma característica de algo, Rafaela? Adequações aos requisitos. Renata. Suelen, ações estratégicas, definir parâmetros de forma a distinguir grau de negativo e positivo, buscando a excelência. Muitos conceitos bons aqui. Eles se complementam, né? Pronto, então, agradecendo a colaboração, né, de todos que colocaram a sua opinião aqui no chat, eu vou seguir
para a gente, em relação a algumas definições, né? Considerando tudo isso que a gente conversou, né? Muitos de vocês falaram, né? Acho que quase tudo está atendido aqui, seguindo os nossos estudiosos. O que seria a qualidade? Seria um grau de excelência, né? Resultados positivos de um planejamento estratégico, produtos e serviços que atendam à expectativa do consumidor, um método acoplado a um sistema administrativo, conformidade aos requisitos de uma norma, né? E que a norma determina ao cliente, produtos e serviços disponibilizados que estão padronizados. Então, assim, seguindo com esse conceito, essa definição de qualidade, quando a gente pensa em qualidade, é sempre interessante pensar que a qualidade é uma relação, né? Uma relação de expectativa e realidade, e é onde a gente pensa que com quem é essa minha relação, né? Qualidade é uma expectativa da gente atender a necessidade do nosso cliente, né? Então, aí, quando essa realidade ela é atendida, né, a nossa expectativa ela é atendida, está dentro da realidade, a gente entende que o parâmetro de qualidade ele foi alcançado. Quando a gente vê que essa qualidade, né, a nossa realidade ela foi superada, né, a nossa expectativa ela foi superada, a gente entende que isso é um padrão de excelência. E quando isso não atende, a gente tem a frustração, que é quando o padrão de qualidade a gente acredita que não foi atendido. Então, trazendo isso para a nossa experiência do dia a dia, pensar que hoje a gente pede muito por aplicativo alimento, e aí quando eu faço uma escolha no aplicativo de um alimento, de uma refeição, eu escolho, né, de acordo com meus interesses, espero que ela venha de acordo com o prazo que foi determinado, né, que está lá estabelecido na hora que eu contratei o serviço. E aí, o meu pedido, né, ele chega, né, chega na hora como foi acordado, né, como está lá no aplicativozinho, e chega exatamente o que eu pedi. Então, nesse momento, a minha expectativa ela foi atendida, né? Então, está de acordo com a realidade. Então, sendo assim, é um padrão de qualidade. Vamos pensar que eu fiz esse mesmo pedido, né? Ele chegou antes do tempo que a gente viu na contratação do serviço. Além de ter chegado antes do tempo, ele ainda veio com um brinde, então mandaram uma sobremesa. Né? Então, a minha expectativa nesse momento, ela foi elevada. Então, ela foi além do que eu esperava. Considerando isso, a gente tem um padrão de excelência no nosso conceito, né? Mas, assim, acontecendo uma situação diferente, nada disso aconteceu. Eu fiz um pedido, esse pedido ele veio totalmente diferente do que eu pedi, né? Então, assim, o meu padrão de qualidade em relação a esse serviço mudou, né? Entendendo que o padrão de qualidade, ela vai de acordo de quem está com a expectativa de alguma coisa, de acordo com o nosso cliente, né? E que ele pode mudar, né, com a evolução, de acordo com a necessidade que ela não é estática, ela vai mudando. Então, a qualidade, ela consiste na capacidade de satisfazer as necessidades implícitas, né, e explícitas. Cadê André Luiz, né? Pronto, André Luiz coloca aqui um produto de uma boa marca, né? O que a gente considera um produto de boa marca? Considerando meus padrões de valores, né? Então, eu considero que um produto de grande durabilidade, né? Um produto que ele tenha um bom material, que ele tenha uma boa utilidade, né? É um produto para mim de boa qualidade. Então, não sei se alguém da época de vocês tinha um comercial que se passava muito em relação a uma marca de eletrodoméstico, que tudo era sendo. As pessoas colocavam, comparavam e diziam: não é uma Brastemp, não sei se alguém já ouviu falar, né? Tipo, não, tudo bem, mas assim, não é uma Brastemp, ela é muito boa, ela dá resposta, ela funciona, mas assim, não é uma Brastemp, ela não dá o atendimento ao cliente como uma Brastemp. Então, só dando um exemplo, né, em relação a isso, então tem coisas que elas vão ficando como nosso padrão. O que é que a gente tem como padrão de excelência? O que é que para mim passa valor? Eu como cliente, o que é importante, né, em relação a isso? Então, seguindo, né, com a nossa conversa, o objetivo da qualidade, né? O objetivo da qualidade ela é atender à necessidade do cliente, né? Assegurar a execução adequada e o aperfeiçoamento dos processos, garantir eficiência, eficácia e efetividade.
Então, assim, pensando dessa forma, né, a gente tem, seguindo isso, a gente precisa de alguns requisitos, né? A gente entende que nós temos as normas voltadas para a qualidade. Deixa eu ver, Luzimere, eu não sei, mas tinha Emerson que estava dando um apoio em relação a isso. Acho que ele pode ajudar vocês. Certo. Então, voltando, né? Os requisitos em relação a isso. Tem uma consciência que a qualidade ela tem uma base igual para todo mundo, né? Hoje a gente entende, né? A gente utiliza a 9000, 9001 como base para todos os processos que a gente deseja implantar. Aqui no laboratório, a gente, além da 9000, 9001, a gente tem algumas normas específicas, né? Voltadas para laboratório, né? Que a gente colocou como exemplo a 15, né? Para vocês, 15189, 17025 e a RDC do Ministério, mas isso pode ser aplicado em qualquer área, né? Eu sou da área de construção civil. Então, na construção civil, existem as normas específicas, né? Para uma construção, para uma fundação, para uma estrutura. Então, assim, todas as áreas a gente tem como se basear em normas específicas. Além das normas da BNT, né? Que é o que a gente tem aqui hoje no país, a gente pode também estar seguindo os parâmetros que são determinados pelas metodologias já aprovadas. Então, o que é importante é a gente saber que para a gente ter um olhar para a qualidade, a gente tem que estar ligado a um requisito, é olhar para um parâmetro, né? Assim, trouxe para vocês alguns termos, tem outros, né? Mas assim, os que a gente mais usa na qualidade, que seria o primeiro que vocês vão ouvir eu falar muito durante essa conversa da tarde, que é não conformidade, que é justamente isso, é a gente não atender os requisitos estabelecidos, né? Que aqui no laboratório a gente já determinou que nossos requisitos estabelecidos seriam as normas, né? 9000, 9001, e as nossas outras normas, né? Voltadas para o laboratório. Então, tem esse ponto. Tem um outro ponto importante, né? Um outro termo utilizado que é auditoria, que seria a avaliação do processo. São as nossas avaliações sistemáticas, né? Para ver se o que está lá como requisito, ele está sendo cumprido, né? Aí, como é que está a execução desse processo? Existe a questão dos controles da qualidade, que são atividades operacionais que a gente faz durante todo o nosso processo de trabalho, também voltado para os requisitos da qualidade, né? A gente tem a questão dos custos voltados para a qualidade, que é onde a gente olha o que está implícito, o que está explícito. Então, assim, como eu posso colocar de uma forma... Se o meu processo, né? Se eu tenho como garantir que o processo foi da melhor forma possível, que o tempo de execução foi o melhor, quanto de custo a gente teve em relação a isso, quanto a gente consegue economizar em relação a isso. E considerando nesse ponto, quando a gente fala custos voltados à qualidade, não é só uma questão financeira. Existem vários outros custos atrelados a isso, que é qual é o valor, a imagem da empresa, a credibilidade, a confiabilidade em relação ao que a gente está entregando, né, para o nosso cliente. O registro, a gente precisa trabalhar pensando em evidência, tem que ter os registros, quando a gente pensa num sistema voltado para a qualidade, que é onde a gente coloca, né, que seria olhar de forma objetiva, conseguir rastrear e, a partir daí, poder pensar nas ações corretivas, né, preventivas. Então, a gente tem também o Manual da Qualidade, que é um local onde a gente estabelece a política da qualidade voltada para a instituição e a gente descreve, né, como funciona o sistema da qualidade naquela organização. A ação corretiva, ela vem, é um termo que a gente usa para falar de algo que a gente vai eliminar, né, voltado a não conformidade, que ela pode acontecer antes, né, dessa não conformidade acontecer. A gente faz uma ação corretiva numa intenção de prevenção a uma possível não conformidade ou uma melhoria, e a gente faz uma ação corretiva diante da identificação de uma não conformidade. Então, trazendo um pouquinho para vocês um dos princípios, né, da qualidade, da gestão da qualidade, que a gente define, né, Lobo define, como é um conjunto da estrutura organizacional, dos procedimentos, dos processos, dos recursos necessários para implementar a gestão da qualidade. Então, com isso, né, a norma ela traz para a gente 7 pilares importantes para o sistema da qualidade, né?
que são os pilares da liderança, melhoria contínua, decisões baseadas em evidências, gestão de relacionamentos, visão sistêmica, gerenciamento de processos e foco no cliente. Falar um pouquinho para vocês de cada um deles, né? Liderança, né? Quando a gente pensa em liderança, né? Eu quero um sistema da qualidade funcionando dentro da minha instituição, né? Eu quero a qualidade funcionando na minha instituição, né? Eu quero ter um serviço com qualidade. É importante, nesse momento, que a liderança, né? O grupo gestor, que eles estejam envolvidos, que eles, de fato, propiciem condições, né? Estratégicas, políticas, aí a gente coloca aqui, estratégias, políticas, processos e recursos para atingir os objetivos, que nada mais eles precisam comprar, né? A ideia de que a qualidade é importante, né? De trazer a qualidade como uma ferramenta que pode melhorar seu processo de trabalho, né? Você pode entregar um melhor produto, né? Para o seu cliente, quando você considera a qualidade como um ponto importante no processo de trabalho. Qual é o benefício que a liderança tem em relação a isso? Ela consegue uma maior eficiência e eficácia em relação aos seus processos, melhor coordenação dos seus processos, a comunicação, ela se torna melhor em todos os níveis, em todas as funções. Então, a entrega de resultados, né, se torna melhor. A gente passa a entregar os resultados que, de fato, a gente planeja, que a gente deseja. Então, assim, a liderança, ela é um ponto importante desse pilar. A gente precisa da colaboração da liderança. E quando eu falo de liderança, não é apenas a liderança, um diretor, um secretário. A liderança, ela envolve todo mundo que assume o papel de liderança no grupo da instituição. Pode ser um supervisor, pode ser uma pessoa na equipe que tem uma função maior de liderança, um coordenador, um gerente. Então, é importante que a liderança dentro da instituição ela entenda isso como um ponto importante, né? Uma estratégia importante para a gente ter um melhor resultado, um melhor produto, né? Então, foco no cliente, né? Uma coisa muito importante que a gente viu na evolução dos conceitos em relação à qualidade é o foco no cliente. A gente precisa pensar para quem eu estou entregando o meu produto, né? Não adianta eu saber que eu estou fazendo apenas certo e ótimo, meu trabalho é muito bom. Mas o meu produto, ele está atingindo a expectativa do meu cliente, né? Eu estou conseguindo alcançar a ideia, o desejo do meu cliente. E aí, quem é esse cliente? Quando a gente pensa, quem é esse cliente? Esse cliente, eu acho que, não sei, eu vou até pedir também para vocês começarem a dar exemplo, se vocês conseguem visualizar quem é esse cliente para vocês, o cliente nada mais é a quem eu entrego o meu produto, né? A gente sabe que no SUS, o nosso cliente, ele é o usuário, né? A gente sabe isso claramente. Mas além disso, né? Além disso, no meu setor, né? Onde eu trabalho, quem é o meu cliente, né? Quando eu penso em laboratório, o meu cliente, ele pode ser a vigilância em saúde, aí entra a vigilância epidemiológica, ambiental, vigilância sanitária, o sistema, a assistência em saúde, né, onde eu penso na unidade de saúde, o hospital lá que está aguardando o meu resultado, né? Quando eu tenho um outro olhar, os laboratórios que fazem parte da rede, que mais na frente eu vou falar sobre uma atividade que a gente faz no laboratório, junto com os laboratórios regionais, ele passa também naquele momento ser o meu cliente. Então, assim, quem é o meu cliente, né? Quando eu penso meu cliente numa área deixa eu pensar. Meu cliente na área de recursos humanos, né? Então, eu trabalho na área de recursos humanos, né? Então, eu considero que, além do usuário do SUS, né? Eu tenho o meu cliente como os profissionais que trabalham, eu tenho os outros departamentos dos outros departamentos que precisam dessa informação organizada do setor de recursos humanos. No momento que a gente passou, a gente viu a importância dos recursos humanos para as nossas resoluções. Precisou o recurso humano estar à frente, organizando os processos de seleção, as entregas. Então, tudo isso. Então, quem era o meu cliente naquele momento para os recursos humanos, né? Então, eram os departamentos que estavam demandando as seleções simplificadas, os concursos que saíram. Então, a gente tem que pensar sempre para quem é a minha entrega, né? Para quem vai ser a minha entrega. E a gente pensar sempre qual é o desejo, o que é que eu consigo alcançar de nível de satisfação. Com isso, eu consigo muito melhorar, claro, a satisfação do cliente que eu estou falando o tempo todo, mas, assim, eu diminuo os riscos, né? Os riscos que podem estar atrapalhando em relação à conformidade do meu serviço. Então, passando um pouquinho para as decisões baseadas em evidências, né?
quando a gente pensa também em qualidade, eu preciso entender que as minhas decisões elas precisam ser baseadas em algo concreto. Não dá para eu ter uma decisão baseada no que eu acho. Eu preciso ter uma decisão baseada em algo que, de fato, seja uma informação trabalhada, né? Eu preciso ter certeza do que eu estou dizendo. Não posso chegar para a minha diretora e dizer à minha diretora, vamos mudar a forma de recebimento de amostra aqui no LACEN, porque eu acho que o pessoal está entregando e não está entregando da forma adequada. Não dá para dar uma informação para a minha diretora dessa forma. Eu preciso dizer exatamente o que é que está acontecendo de errado para que a gente possa pensar nas medidas necessárias para poder fazer uma ação corretiva, fazer uma ação voltada para isso. Então, a necessidade dos registros, dos processos na qualidade é uma coisa muito importante. Né? Então, assim, essa parte do registro, ela passa por várias etapas, né? Desde uma não conformidade, eu tenho o registro mesmo do da atividade que eu estou fazendo. Então, assim, um exemplo é a questão de a gente estar numa rede de lanches rápidos e como é que eu vou saber se o meu atendimento está sendo bom ou não, se eu acho que assim o atendimento não está bom, né? Eu preciso ter registro em relação a isso. Quantos lanches foram devolvidos? Quantos lanches estavam abaixo da temperatura? Quantos líquidos que eu entreguei que não estavam de acordo com o que o meu cliente pediu? Então, assim, esses registros eu preciso ter uma fonte que trabalhe em cima disso e que seja uma fonte confiável, né? Tem que ser uma fonte que eu consiga acessar e que ela seja uma fonte confiável. Vindo para uma parte importante, que é a parte de um foco, né? De um pilar, que é gestão de relacionamentos, né? Entendemos que a qualidade ela não é feita apenas pelo setor da qualidade, né? A qualidade ela é uma situação muito mais complexa, ela é transversal, ela passa por todas as áreas e a gente precisa ter uma boa gestão de relacionamento para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Então, não adianta eu estar muito bem alinhado aqui com a minha equipe, onde eu não consigo conversar com as outras equipes, né? Então, isso eu estou falando de uma forma, numa comunicação, num relacionamento interno. Mas esse relacionamento também é necessário, a gente ter um bom relacionamento com os nossos colaboradores, com o nosso fornecedor externo. Quando eu falo fornecedor, aqui eu não estou falando fornecedor apenas quem está entregando o meu material, o meu equipamento, alguma coisa que eu fiz uma aquisição. Quando eu penso no fornecedor, é quem está trazendo, né, a minha matéria-prima de trabalho, né, para que eu possa iniciar alguma coisa. Quando eu trago isso para a minha realidade dentro do laboratório, eu penso que o meu fornecedor ele é a unidade de saúde, que ele traz a amostra para mim, né? Ele que traz a amostra para mim, né? Eu penso também no fornecedor que traz um material, um reagente, que eu vou estar trabalhando aqui dentro. Então, essas relações, elas precisam estar bem harmoniosas para que a gente possa, de fato, fazer com que tanto a gente consiga entender os interesses, né, o que eles precisam, como também o outro consiga entender, né, o que é que eu estou precisando. Quando a gente trabalha dessa forma, então assim a gente consegue ter um resultado mais produtivo. Então, olhar para o relacionamento dentro da gestão da qualidade é uma coisa que é muito importante. Então, vindo, né, para um outro pilar que seria a visão sistêmica, que é o que a gente vem falando também no início, que a gente tem que olhar para o todo, né? As áreas dentro de uma instituição. Quando a gente pensa num produto, está tudo bem relacionado. Quando eu penso numa entrega aqui no laboratório, eu tenho que pensar desde a entrada dessa amostra até a saída. Nesse meio campo, eu ainda tenho que pensar que a minha área administrativa ela tem que estar funcionando muito bem, para que ela consiga entregar uns processos com mais agilidade, para que eu não tenha falta de insumo, para que de fato o que eu pedi, né, a forma como eu especifiquei, ele chegue para mim, para que eu possa realizar o meu trabalho. Então, são muitas parcerias, né? A gente tem que ter a visão sistêmica quando a gente pensa na qualidade. E há outro pilar também, que é o gerenciamento de processo, que a gente olhar para cada processo, né? Gerenciar cada processo. Então, a partir daí a gente tem um benefício, né, que é melhorar o desempenho e consequentemente a qualidade. A gente também tem como outro pilar que seria a melhoria contínua, que é a gente entender que a gente sempre está em busca de atender um parâmetro, de atender algo que a gente definiu, estabeleceu, mas que durante esse processo é importante a gente pensar
que a gente tem que estar também buscando inovações, buscando formas que a gente consiga entregar um produto com mais agilidade, com mais qualidade, com menor custo. Então, assim, a gente vai pensando sempre quando eu digo qualidade, assim, com mais satisfação do cliente, né? Pensando numa entrega de um produto com mais satisfação do cliente. E a gente tem que pensar o tempo todo no nosso processo voltado a isso. Usando um exemplo, nada do laboratório, mas para a nossa vida, né? Não cheguei a pegar essa época, mas a época onde a gente tinha a questão de uma forma de escutar a novela que era pelo rádio, e muita gente foi feliz escutando novela pelo rádio e estava satisfeito, né? Existiu a necessidade naquele momento de quem trabalhava com comunicação que além da voz era bom a gente também ver a imagem, né? Então vamos ver a imagem. Então chegou a televisão que aí trouxe áudio, trouxe imagem e depois o processo ele foi melhorando e agora eu tenho uma televisão que ela é colorida, né? Que ela tem áudio, tem imagem, é colorido, ela entra na internet, ela faz tudo. Então, isso é um processo que a gente está sempre buscando, que é pensar no que a gente faz hoje e pensar o que a gente pode melhorar, aperfeiçoar no nosso processo, né? A gente teve um momento aqui no LACEN interessante, que a gente teve agora, a gente tem uma plataforma Meu Exame, que é uma plataforma que foi construída em parceria com outras áreas, né? A equipe da TI ajudou muito a gente, a equipe da SEVES colaborou também nesse processo. Então, foi uma ferramenta construída a várias mãos, que o interesse era, a gente já entregava o resultado através de uma unidade de saúde, e as pessoas tinham acesso a essa informação. Mas essa informação precisava chegar mais rápido, né? A gente sentia a necessidade que o usuário queria essa informação mais rápida. Então, assim, com isso foi várias pessoas trabalhando juntas, então vocês viram a questão da integração do relacionamento, né, em relação aos outros atores, como é importante. Pensando junto, conseguiu-se criar uma ferramenta que hoje ela consegue fazer com que o usuário ele consiga ver o seu resultado do exame de forma muito mais rápida. E aí, como eu falei para vocês, o processo de melhoria contínua é esse, a gente melhora, alcança um padrão, massa, vamos lá, então vamos melhorar. Então, é um processo que não para, a gente tem que estar o tempo todo em busca disso, né? Que é alcançar o que a gente almeja, nosso padrão, o que a gente colocou como meta, e assim, esse processo ele vai seguindo. Para a melhoria contínua, né, a gente precisa de um planejamento estratégico, né? É uma ferramenta importante para isso, que é a gente olhar, identificar o problema, né? Analisar o problema, corrigir o problema, estudar as correções, definir novos padrões e planejar o futuro. Então, assim, esse ciclo é um ciclo muito importante, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente tem que pensar sempre que a qualidade ela está bem juntinha do pessoal do planejamento. A gente precisa estar trabalhando junto com o planejamento, junto com o monitoramento, né? Qualidade é um trabalho que a gente faz a muitas mãos, né? É um trabalho muito integrado, que precisa do envolvimento de todos. Então, entrando um pouquinho aqui no sistema da gestão da qualidade, né? Então, a gente tem definido, né? A gente tem aqui o manual da qualidade do LACEN, e a gente define, né, que o sistema da gestão da qualidade é um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos. É bem importante, André. Então, trazendo para vocês com isso, né? Para o sistema da qualidade funcionar. O que é que a gente precisou? O primeiro passo, né? É a gente definir qual é a missão da nossa instituição, qual é a missão do nosso departamento, do nosso setor, né? Quais são os valores que eu quero integrar? Qual é a minha visão, né? Então, assim, dentro desse olhar de definir qual é a missão, o laboratório ele definiu, né? O LACEN definiu que a missão do laboratório é realizar diagnósticos laboratoriais de interesse à vigilância em saúde pública, né? Coordenar a rede estadual de laboratórios públicos e privados que realizam exames do mesmo interesse, desenvolver ações referentes aos diagnósticos laboratoriais para promoção, prevenção, recuperação da saúde da população de sua área de abrangência e realizar o controle da qualidade dos exames de interesse à saúde pública nos laboratórios da rede estadual. Então, só para vocês verem que a nossa missão está atrelada aos nossos clientes, né? Para quem a gente quer fazer isso, né? O que é que a gente quer fazer, né? Então,
seguimos para a questão dos nossos valores, que é o que a gente quer entregar, né? Qual é o nosso compromisso de entrega, que aí seria a ética, a satisfação dos clientes e usuários do sistema de saúde único, compromisso com o SUS, né? Compromisso com o meio ambiente, compromisso com o trabalho seguro. E a gente tem uma visão, onde é que eu quero chegar? Onde é que, assim, onde é que a instituição hoje trabalha, se organiza, planeja, né? Onde é que ela deseja chegar, né? A gente deseja ser reconhecido de forma nacional e internacional como centro de excelência na realização de exames de alta complexidade em saúde pública, no controle da qualidade de produtos dos laboratórios da rede, na transferência de tecnologia, de diagnóstico para laboratórios e outras áreas de abrangência. Então, assim, pensar que quando a gente pensa em qualidade, de fato, a gente tem que ter bem organizadinho na nossa cabeça qual é a missão, né? Qual é a nossa missão, qual é o nosso valor, onde é que eu quero chegar, né? Dentro do laboratório, para a gente poder. Isso, eu estou falando do laboratório, mas a gente pode aplicar em qualquer lugar. É uma coisa assim voltada. A qualidade ela é importante em qualquer área. Né? Qualquer área você pode aplicar e ela vai ter um melhor compromisso com a entrega. A gente vai conseguir um melhor resultado no nosso trabalho, né? Uma melhor condição em relação a todos os processos. Dentro do LACEN, a gente tem esse ciclo, né? Que ele está o tempo todo, né? Vai e volta, que é um ciclo onde a gente tem a padronização de todos os nossos processos de trabalho. Então, a gente precisa disso, a gente precisa garantir essa padronização de todos os nossos processos. Eu preciso garantir que quem está chegando, ele tem que saber, né, como ele vai executar aquela função. Preciso padronizar a forma também como é trabalhado dentro do laboratório. Eu preciso fazer a verificação, né? A verificação se tudo que a gente tem de trabalho, tudo que eu tenho de processo de trabalho, dentro dos parâmetros já estabelecidos, se eles estão sendo realizados de acordo com o que a gente já tem preconizado. Eu preciso ter um olhar para a não conformidade, né? Que é o que está fora do padrão, fora do que a gente já estabeleceu. A gente faz esse monitoramento da não conformidade. Eu preciso fazer uma análise da causa da não conformidade. Não adianta apenas eu saber qual é a não conformidade, né? Eu preciso, além de saber qual é a não conformidade que está acontecendo, eu preciso saber quais foram as causas, né, relacionadas a essa não conformidade, né? Conhecendo isso, né, é necessário que a gente faça um plano de ação. O que é que eu vou fazer para resolver esse problema? Né? Pensando nesse plano de ação, em uma solução que a gente consiga resolver o problema raiz, né, a causa raiz, não apenas o problema imediato, não apenas aquela situação que está acontecendo no momento. Então, com isso, a gente faz as revisões dos processos, quando necessário, trabalha em cima da melhoria, né, da qualidade, sempre é uma questão de estar o tempo todo olhando para a melhoria contínua da gestão da qualidade e volta para os processos. Então, esse ciclo ele vai se repetindo o tempo todo, né, a vida toda. E como fazer isso acontecer? É importante, né, como a gente falou nos pilares, sobre a liderança. Para tudo isso acontecer dentro da instituição, dentro do LACEN, eu preciso ter um núcleo gestor que esteja voltado a isso, né? Esteja voltado a dar importância ao planejamento, a planejar as ações, a acompanhar essas ações, a monitorar, a organizar os processos de trabalho, a gerenciar os processos. Então, assim, para tudo isso acontecer, eu preciso fazer todas essas atividades de uma forma integrada, com olhar para a qualidade. Então, trazendo para vocês a definição sobre o que é um papel de liderança. Na ISO, ela traz isso como uma definição de liderança, o papel dessa liderança, só para a gente fazer uma reflexão e sabendo que tudo isso pode ser aplicado em qualquer lugar, que seria o comprometimento com a relação ao sistema da gestão da qualidade, assegurar que a política da qualidade e os objetivos da qualidade estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade e que estejam compatíveis com o contexto da direção, né, e da direção estratégica, a abordagem de processo e da mentalidade de risco,
assegurando que o sistema da gestão da qualidade alcance os resultados pretendidos, engajar, né, dirigindo e apoiando as pessoas para contribuir para a eficácia do sistema da gestão. Então, isso é o que hoje a norma 9001 traz para a gente, de qual é o papel da liderança, né? Qual é o papel do gestor. E dentro, né, da norma que a gente utiliza dentro do laboratório aqui, existe um papel definido específico para o gerente da qualidade, que é garantir que o processo necessário para que o sistema da qualidade ele funcione, né? E que ele seja mantido. Então, cabe ao papel da gerência fazer como uma assessoria. A gente precisa deixar a direção informada de tudo que está acontecendo voltado ao sistema da qualidade, né? Para que ela possa tomar decisões, né, necessárias para cada ação. E aí, assim, para isso, o gerente da qualidade também, a gerência da qualidade tem um papel importante, que é a gente fazer a conscientização de todos os usuários sobre os requisitos, né, da organização e para toda a organização do trabalho. Então, assim, o papel da gerência da qualidade é a gente fazer manter o pensamento, né, a organização, o sistema da qualidade funcionando. Para isso, a gente tem que olhar para todos os funcionários, né? Entender que eu preciso que todo mundo entenda a importância da qualidade. Não adianta apenas eu pensar que a qualidade é importante para mim. A qualidade ela tem que ser importante para mim e tem que ser importante para quem está executando a função. Ela tem que ver qual é o propósito daquilo, ela tem que entender o porquê aquela atividade ela precisa ser feita daquela forma, né? Com isso, a gente melhora o nosso engajamento, né? E assim, consequentemente, a nossa entrega. Então, assim, a gente tem algumas atividades, né, voltadas para o sistema da gestão da qualidade, que a gente traz aqui, que é a análise crítica pela gestão, as avaliações internas, a ação preventiva, ação corretiva, né, competência, concretização e treinamento e melhoria contínua. Então, isso são atividades que fazem parte do sistema, né, da qualidade, que aí eu trago um pouquinho, né, no próximo slide, mais ou menos como é que a gente vai aplicando, né? As nossas reuniões, nós temos reuniões semanais junto com o núcleo gestor, né? A gente faz os nossos monitoramentos dos nossos indicadores, né? A gente monitora e avalia os nossos indicadores, que aí existem os indicadores da qualidade, mas também existem os indicadores estratégicos da gestão. Então, isso é feito um monitoramento semanal pela direção, né? A gente participa, todos os gerentes, coordenadores e supervisores. Existe um olhar diferente para as ações estratégicas, né? Existe um olhar que a gente também acompanha as ações estratégicas necessárias dentro do laboratório. A gente faz uma avaliação do macro e do microprocesso, né? Então, a gente está sempre o tempo todo monitorando e avaliando os macro e microprocessos. A gente faz o monitoramento das não conformidades. Existe a reunião de um plano operativo, que é como a gente está acompanhando o nosso planejamento de execução, que também um monitoramento que é feito em todas as gerências, né, de forma semanal, mas a gente tem esse acompanhamento também pela direção. Então, a gente tem um plano de treinamento que a gente organiza quais são os treinamentos necessários, né, que a gente está planejando para a organização nesse período. Então, a gente faz um planejamento semestral do plano de treinamento necessário para a instituição. E, além disso, os relatórios de gestão trimestral, né? Temos também as auditorias, que são as nossas avaliações internas, que a gente tem sistematicamente as nossas auditorias, onde a gente olha para ver se os requisitos das normas eles estão sendo atendidos durante o processo de trabalho, fazemos os registros, né, dos nossos relatórios, e após isso nós acompanhamos, né, para ver como é que a gente pode tentar corrigir e melhorar o processo. Trazendo também para vocês que a gente tem, né, como eu coloquei, o monitoramento dos planos operativos, do indicador estratégico. A gente também faz um monitoramento, né, dos processos administrativos, da questão da manutenção, né, das preventivas e corretivas dos equipamentos do LACEN, entendendo que aqui no LACEN nós temos vários equipamentos e eles têm um papel super importante em relação à qualidade desse resultado. Então, eu preciso garantir que esse equipamento ele esteja adequado,
que ele esteja calibrado, esteja em conformidade, para que a gente possa garantir o resultado que eu estou entregando para o meu usuário. Então, trazendo aqui para vocês, para isso, né, dentro do sistema da qualidade, a gente, para se organizar, né, como eu falei da padronização, a gente tem um manual da qualidade, a gente tem os nossos documentos, né, já elaborados, onde, só para ilustrar para vocês aqui, esse é o nosso manual, e aqui é o modelo que a gente utiliza para os nossos POPs e Ts, né, onde a gente tem quem elabora, a gente tem quem verifica, a gente tem quem aprova, né, e a gente tem o referendo da direção. Seria o conhecimento. Então, assim, eu já tinha falado para vocês, né, anteriormente, do Manual da Qualidade, que aí, só resgatando, que é o lugar onde eu coloco, é um instrumento que eu coloco todas as informações necessárias para o sistema da qualidade funcionar, onde eu defino as atribuições, as responsabilidades, como a gente vai fazer esse sistema, né, se manter, né, dentro da instituição. Esse ponto, eu coloquei até um slide em relação a isso, porque, assim, realmente, eu acho que é uma das coisas muito importantes dentro da instituição, que é a gente organizar a nossa documentação, a gente padronizar, né, para, inclusive, garantir a continuidade dos processos, né, para garantir que também que esse processo, que o produto ele está sendo entregue da forma como eu estou esperando, como eu almejei. Então, como é que eu posso garantir isso? Padronizando, né? Aí eu tenho essa questão voltada para existir o protocolo operacional padrão, que a gente tem os nossos processos, né? Eles são escritos, né? No protocolo operacional padrão, para que quem está naquele setor desempenhando aquela função, ela tenha acesso e que ela possa executar de acordo com isso, né? Então, assim, como a gente recebe uma amostra? Eu preciso ter definido como eu recebo, o que eu preciso olhar, quais são os critérios após o recebimento, para quem eu encaminho, como eu encaminho, para garantir que tudo isso vai ser feito da mesma forma, né? Eu tenho o sistema do GAL, né? Como é que eu vou trabalhar em relação a isso? Como é que eu vou extrair as informações? Como é que eu vou habilitar? Como é que eu vou incluir um novo usuário, né? Então, são coisas que a gente precisa garantir que uma uniformização dos nossos procedimentos e aí a gente garante a entrega, né? A qualidade da entrega. A gente tem o PGQ, que é um protocolo geral, né? Para todas as áreas, ele serve para todas as áreas, né? Com o mesmo objetivo, né? De a gente assegurar que aí vai ser entregue de acordo com como a gente está esperando, de acordo com a nossa expectativa. E aí, os formulários, né? Então, todos os formulários que a gente utiliza no LACEN, a gente tem esses formulários dentro desse sistema de documento, né? Que até nem falei para vocês. Nós temos uma gestão dos documentos do laboratório. Então, todos os documentos produzidos no laboratório, elaborados no laboratório, eles são organizados e ficam à disponibilidade para os nossos usuários, né? Para os nossos colaboradores. Isso fica na responsabilidade da qualidade, né? Eu tenho um setor na qualidade que apenas olha para isso, né? Ele tem o cuidado de ficar monitorando e acompanhando todos esses instrumentos. Então, a gente tem aqui a questão da instrução de trabalho, que seria dentro do nosso processo de trabalho, eu tenho uma ação que ela é mais específica, ela é mais operacional, né? Como eu vou cadastrar um usuário da vigilância para elaborar um relatório X. Então, assim, tudo isso a gente tem organizado para garantir que essa entrega ela seja de acordo com a expectativa. Eita, Luzimério, tá? Luzimério, tu estás ainda sem ouvir? Tá todo mundo. Certo. Então, deixa eu seguir. Dando um exemplozinho para vocês, voltando para a não conformidade, né? Eu queria dar um exemplo para vocês de um monitoramento que a gente faz, mas colocando um gráficozinho para vocês conseguirem visualizar. A gente faz monitoramento das não conformidades todas do laboratório, né? Então, tudo a gente está acompanhando, mas em relação a essa daí, é uma não conformidade da amostra como ela chega, né? Que seria como chega meu produto, né? Como chega a minha matéria, para que eu possa garantir uma qualidade na entrega.
Então, a gente, como eu tinha dito, a gente precisa estar baseado em evidências, né? Não adianta dizer assim, tá ruim, tá unidade, não tá funcionando. Mas tá ruim o quê? Tá ruim como? Tá ruim quanto? Então, assim, a gente com esse monitoramento, com uma forma que a gente coloca, né, essa apresentação, essa análise da informação, a gente consegue identificar aqui quais são as ações que eu poderia estar trabalhando em relação a isso, né? O que é que eu posso fazer de medida preventiva? O que é que eu posso fazer de medida corretiva em relação a essa situação que eu estou conseguindo olhar aqui das amostras que estão chegando no laboratório? Eu permaneci com esse slide, mas acho que a gente já conversou sobre ele, né? Vou passar. Só puxando aqui, né, a deixa, entendendo que a não conformidade ela não tem um valor punitivo, a não conformidade é uma forma da gente conseguir olhar para o problema, da gente identificar o problema, para que a gente possa rever o que é que está acontecendo, né? Para a gente poder olhar para a causa raiz do problema. Então, a não conformidade ela é importante para que a gente olhe para o processo novamente e veja o que pode ser melhorado, né? Ou que precisa ser corrigido. E essa é uma ferramenta, né, simples, né, que a gente utiliza já no LACEN. Todo mundo, quando vai responder um plano, né, de ação para uma corretiva de uma não conformidade dentro do laboratório, ele já usa essa forma de pensar, né, que a gente traz ela como 5W2H, mas assim, nada mais é do que fazer algumas perguntas, né, de trazer algumas informações que respondam a isso. Que aí seria o que, né? Tipo, eu tenho a não conformidade, então assim, tá, o que é que eu vou resolver em relação a isso? Por que eu vou resolver isso, né? Quem vai ser a pessoa que vai estar responsável na resolução desse problema, né? Isso vai ter custo? Quanto é que isso vai custar, né? Isso vai ter, eu vou ter que parar o serviço em algum momento por isso, vai ter um custo também em relação a isso. Então a gente tem que pensar, né? Como, né? Quem são as pessoas, quem são as atividades? Eu vou precisar comprar um equipamento novo, vou ter que fazer uma nova aquisição, eu vou ter que pedir um carro emprestado, enfim, como é que eu vou fazer isso, né? E aí, quando? A gente vai começar quando isso, né? Quanto tempo isso vai durar? A gente vai fazer isso o tempo todo ou a gente vai ter uma programação? Eu preciso resolver isso em 2 meses, né? Aí, onde? Qual vai ser o setor? Então, essas perguntas a gente fica o tempo todo fazendo, trazendo as respostas quando a gente faz uma ação, né? Um plano de ação. Então, isso é um ciclo, né, que é simples, é uma ferramenta simples, mas é uma ferramenta que ela consegue trazer muita informação importante para organizar nosso processo de trabalho, né, e dar um direcionamento para onde a gente vai seguir. Aí eu trouxe para vocês um sistema que a gente utiliza aqui no laboratório, que ele foi disponibilizado pelo EMOP, que é um sistema que a gente faz o nosso acompanhamento de não conformidade, né? Então, assim, aqui no laboratório, a gente tem esse sistema para acompanhar a não conformidade, mas dependendo do tamanho, do volume de atividades que vocês façam, talvez não precise de um sistema. Vocês poderiam fazer o importante é a gente ter o monitoramento dessas não conformidades, né? É a identificação, é saber onde está acontecendo, né? É saber quando está acontecendo, o que está acontecendo. E assim, ligado, nesse ponto, a gente sempre coloca atrelado a algum requisito, né? Ao que eu considero como requisito. Identificando isso, né, em relação às não conformidades, a gente fez algumas ações voltadas, né, são ações educativas, a gente sempre está fazendo ações educativas dentro do laboratório, né, e aí eu trouxe para vocês uma cartilha que foi desenvolvida pela equipe da qualidade, onde o objetivo foi a gente informar, né, incentivar em relação à abertura da não conformidade, em relação ao monitoramento da não conformidade, do tratamento de uma não conformidade, né? E aí, além dessa ação educativa da não conformidade, a gente tem diversas outras ações educativas, né? Que a gente considera em relação à necessidade de acordo com o nosso processo, mas na frente eu vou trazer para vocês que a gente tem um setor específico para isso. E aí, assim, vindo para outro ponto, né? Que aí seria a parte de
uma outra atividade voltada para a qualidade, né? A gente tem uma ação aqui dentro do laboratório que é sobre controle. Controle interno da qualidade, né? E controle externo, né? No controle interno da qualidade, o que seria isso? O controle interno da qualidade é a gente saber se o que eu estou fazendo, meu processo de trabalho está sendo feito mesmo de forma adequada. Então, no controle interno da qualidade, a gente usa um diagnóstico. Eu tenho, na hora que eu vou fazer o meu diagnóstico, eu tenho uma amostra que eu já conheço qual é o seu resultado, né? E aí eu utilizo ela para saber se o meu procedimento está adequado, se o meu reagente está funcionando bem, se o meu equipamento também está tudo ok. Então, esse controle interno da qualidade, ele é necessário o tempo todo, que seria nada mais do que a gente olhar a nossa atividade, nosso produto que eu estou entregando agora, comparando com o padrão. Que aí eu posso usar um exemplo para a nossa vida, que é tipo, você compra uma roupa, hoje algumas roupas, você consegue identificar, né? Que tem A, B, C, D, controle A, B, C, D. Quer dizer que se passou por vários locais, né? Para ver se está de acordo com o que está esperado de entrega daquele produto. É mais ou menos isso, né? Quando a gente olha para uma bolsa, né? Eu vou olhar se essa bolsa, se o couro é daquela cor mesmo. Quero saber se o couro é azul. Então, aí tem o primeiro controle, ele é azul. Então, tem um azul daquele tom que vai servir como referência para saber se é aquele azul mesmo que a gente escolheu. E aí eu vou ver se o flash ele está de acordo com o que eu tinha escolhido. Então, sempre a gente vai olhando o padrão. Então, no LACEN, a gente faz isso usando como base uma amostra, né? Então, uma amostra de uma amostra positiva para saber se de fato aquele meu positivo é positivo mesmo, né? Se o meu não positivo, o meu não detectável é não detectável mesmo. E assim, seguimos para o controle externo da qualidade, que o que é que acontece, né? Por ser um laboratório de referência, que a gente se preocupa com nossos processos de trabalho, com o produto que a gente está entregando, eu preciso ter um olhar externo em relação ao que eu estou entregando. Então, o que é que a gente tem? Nós estamos cadastrados em alguns programas para que eles avaliem como é que está o nosso desempenho em relação a alguns diagnósticos. Então, assim, a gente, nesse momento, a gente recebe algumas amostras, a gente avalia e depois eles fazem o julgamento de valor para saber se a gente está de acordo ou não está de acordo com o que é esperado para um diagnóstico de excelência, né? Um diagnóstico confiável. Então, esse programa é um programa que a gente sempre está participando, sistematicamente a gente está mandando ou então está recebendo. E chega um momento onde a gente tem um papel diferente, né? Nesse momento, a gente passa a ser o avaliador, né? Então, enquanto laboratório de referência, cabe a gente também estar olhando em relação a o que está sendo feito nos laboratórios, né? Então, o que está sendo liberado enquanto resultado, que é o nosso produto. Então, considerando isso, a gente tem os programas de controle externo da qualidade nos laboratórios regionais, né? Com exceção da tuberculose, onde a gente recebe também amostras de outros laboratórios, que além de laboratórios públicos, laboratórios privados também, para saber se o que está sendo entregue para o cliente, para o usuário, né? Se está sendo entregue uma amostra com resultado confiável, né? Sim, Roberto, vai sim. Então, lembra que eu falei para vocês lá no iniciozinho da importância em relação ao treinamento dos profissionais que fazem parte do sistema? Pronto, pensando nisso, o LACEN ele tem um núcleo de ensino e pesquisa, né? Que ele é voltado, né? É uma outra ação, eu estou entrando na ação de treinamento de pessoas, que é voltado para a gente estar fazendo um aperfeiçoamento dos profissionais, tanto os profissionais que são os nossos colaboradores internos, como os nossos colaboradores externos. Então, eu lembra lá atrás, eu falei da importância da nossa comunicação, deixar bem alinhado o que é que a gente quer, como a gente quer, tanto para os nossos clientes, né, como para os nossos fornecedores. Pronto, então, dentro do laboratório, eu preciso garantir que o profissional que está trabalhando no laboratório, ele tem consciência, ele tem aptidão para aquela atividade que ele está desenvolvendo.
Então, inclusive, nós temos formulários onde a gente tem um registro disso, para garantir que esse colaborador ele tem aptidão para a atividade que ele desenvolve dentro do laboratório, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai exigindo dentro de cada coordenação, de cada gerência, que eles, de fato, cada colaborador, caso eles precisem mudar ou colocar ou acrescentar em algum outro local, eles precisam garantir que esse colaborador ele tem aptidão para isso, né? Aptidão para desenvolver a metodologia, aptidão para usar o equipamento, entendendo que os nossos equipamentos, eles estão tem muito equipamento aqui caro, né? Tem que garantir o bom uso desse equipamento, né? E, com certeza, a entrega desse resultado. Então, a gente acompanha também alguns estudantes, né, e estagiários, que eles vêm para cá, residentes, com o intuito de também ser um local de aprendizado, de troca, né? E aí é o nosso compromisso, né, de estar compartilhando as nossas tecnologias, né? A ideia nossa é que possivelmente vão ser as pessoas que vão estar contribuindo, né? Então, vão entrar como nossos fornecedores. Então, assim, nesse semestre a gente conseguiu, né, que retomou algumas atividades dentro do laboratório e conseguimos fazer um treinamento de 176 pessoas, né? Mas já estamos programando os outros. Então, assim, isso é uma coisa que é um ciclo que a gente está sempre em busca de conseguir o tempo todo, estar fazendo, habilitando os nossos profissionais, né, para suas atividades, aperfeiçoando os seus trabalhos. A gente também tem essa mesma ideia, né, da troca das experiências. A gente tem a questão dos próprios colaboradores, né, que são formados e habilitados, eles servem como multiplicadores nas áreas, né? Em alguns momentos trazemos alguns colaboradores como palestrantes externos para também contribuir no processo, com a ideia de a gente ter uma equipe que ela esteja de fato habilitada e comprometida com a entrega. Aí, trazendo para vocês, né, que é aquela história da segurança, né, com o meu profissional, a questão das boas práticas. Quando a gente pensa em qualidade, a gente também tem que pensar em boas práticas, né? Olhar para quem está trabalhando, olhar para o nosso ambiente, olhar para todo o sistema. Então, a gente tem como atividade, né, na qualidade, que seria o mapeamento do risco, né? A gente faz um mapeamento do risco, é uma atividade que é feita pela área da qualidade. A gente também faz o monitoramento e o gerenciamento dos resíduos, né, do serviço, e faz o controle dos produtos químicos, né, que tem dentro do laboratório. Além disso, a gente trabalha junto, em parceria com a administração, com a questão da quantidade e validade do lote, porque a gente também tem que pensar, como a gente falou no iniciozinho, da questão do custo. É uma questão importante para a gente estar olhando em relação a todo o processo, né? E a gente sempre está voltado a garantir a garantia da biossegurança no ambiente de trabalho. Então, é o papel da qualidade, a gente fica nesse meio campo, nessa interlocução, né? Junto com as áreas, junto com a gestão, e a gente vai o tempo todo tentando melhorar os nossos processos de acordo com isso. Então, eu acho que eu fui bem breve, mas eu vou conversar mais um pouquinho com vocês, mas assim, trazendo para vocês alguns desafios, né, que a gente encontra dentro do sistema da qualidade. Então, tudo isso que eu falei para vocês é um trabalho enorme. Eu acho que realmente, eu no início não coloquei, mas foi uma forma apenas de trazer, de aproximar vocês da gestão da qualidade, né? De trazer para vocês assim a importância da utilidade da gestão da qualidade dentro de uma instituição. Mostrar que não é uma coisa assim impossível, né? É uma coisa que a gente precisa começar, né? E a gente tem, como a gente viu naquela história, a gente tem que estar o tempo todo buscando melhoria. Então, o importante é a gente começar, né? E a partir daí a gente ter a visão do que e aonde a gente quer chegar, né? O que é que a gente quer entregar, né? Então, assim, o que a gente precisa em relação à qualidade é ter esse olhar, pensar, né? Que a gente precisa o tempo todo pensar nas nossas entregas, né? Na nossa imagem, o que é que a gente quer entregar, como a gente quer entregar, qual é o nosso valor em relação a isso. Então, como desafio, né, eu trouxe para vocês que, de fato, monitorar os processos de forma eficiente sempre vai ser um desafio e a gente vai estar sempre buscando se aperfeiçoar em relação a isso, né? Promover melhoria dos processos internos, a gente vai estar sempre com esse olhar, né, de melhorar os processos de trabalho na instituição, de alinhar diferentes setores da instituição, né? Entendendo que qualidade não se faz só, né?
Qualidade, ela é feita com cada um que faz parte da instituição. A gente tem um setor que colabora, né, que ele tem o nome da gerência, né, da coordenação, mas a qualidade ela não é feita apenas, né, por esses colaboradores, é feita por todo mundo. Né? A gente precisa que as pessoas estejam envolvidas, que elas entendam a importância disso, né? Não adianta pensar que eu posso ter um setor, né, separado em cada área. O importante é a gente pensar que esse trabalho ele precisa ser conjunto, precisa ser um trabalho colaborativo. A gente não consegue sair com um bom resultado se a gente não entender que nós precisamos de um trabalho que ele seja um trabalho comprometido, colaborativo, que a gente use as ferramentas certas, que a gente considere a importância do planejamento, que a gente considere a importância do monitoramento. Então, assim, tudo isso são coisas que a gente consegue trazer para a nossa prática, né? Não são coisas difíceis, e são coisas que podem mudar muito a nossa realidade, a nossa entrega, a qualidade do produto que eu estou entregando, a visão da nossa instituição, né? A imagem que a gente está passando. Então, é mais uma questão. Sim, outro ponto é engajar os colaboradores, né? Que é fazer eles estarem envolvidos com essa questão da qualidade, entendendo que é importante, porque, como eu já disse, qualidade não se faz só, qualidade é um trabalho em conjunto, colaborativo, e inserir novos colaboradores nesse sistema, né? Fazer com que esses novos colaboradores eles entendam o papel, o valor, né? A cultura da instituição. Entender isso. Então, isso é um dos nossos grandes desafios, né? Mas a gente segue tentando. E vamos conseguir, porque nós temos um planejamento para isso, temos um monitoramento para isso, né? E a gente vai tentar melhorar, se aperfeiçoar, mas considerando que a gente tem que ter o início. Então, trouxe para vocês, para finalizar, apenas alguns pontos, né? Que eu acho que são importantes, são as frasezinhas simples, mas dizer que qualidade a gente não precisa, não exige talento, né? O que eu preciso é ter foco, eu preciso ter vontade de aprender, empenho e ter ética. Então, queria apresentar para vocês a equipe da qualidade, né, no laboratório. Né? Nós temos esses colaboradores que estão todo dia, né, nos ajudando a tentar trabalhar de forma integrada, junto com as outras áreas, e ajudar na captação e no trabalho das informações. E é isso, gente. Eu queria agradecer, né, a oportunidade e deixar aberto agora para vocês perguntarem se tem alguma dúvida em relação a alguma coisa. O meu objetivo aqui, né, eu não sou professora, né, mas assim, achei o convite de Juliana muito bom, porque é sempre bom conversar sobre o nosso trabalho, trocar, né? Espero que a gente possa contribuir, né, para que outras áreas consigam implantar aí, esse modelo, né, essa forma de pensar. E estamos aqui disponíveis sempre, né, para ajudar no que for possível. Nós estamos juntos, né, pelo SUS sempre. Então, o que vocês precisarem, estou à disposição. Eu e minha equipe toda. O nosso objetivo aqui é trocar e vamos fazer, né, cada vez mais um serviço com excelência, porque nós já temos na nossa secretaria, né, de saúde, a gente já tem um grupo técnico muito bom, comprometido, que é o que que faz a diferença, né, na entrega. Vimos isso na pandemia, o quanto nós conseguimos entregar pelo compromisso, né, e capacidade técnica que tivemos de todos. E aí, escrito de satisfação. E aí, temos? Ó, Suzy, a gente estava agora resgatando. A gente tem um modelo, que eu não vou considerar ele como um modelo de satisfação, né? Só com olhar para o LACEN. O que a gente tem hoje é, de fato, a ferramenta que a gente ainda continua utilizando, que é a ferramenta da ouvidoria da secretaria, né? É através dela que a gente recebe as sugestões e melhorias voltadas para o nosso processo de trabalho. Então, tudo que chega pela ouvidoria, a gente tem um período, né, que a gente precisa responder, e a gente usa isso também como ferramenta para dar um olhar para os nossos processos, né? Mas, assim, é importante você ter colocado isso,
né? Para que a gente, de fato, né, pode ser uma melhoria, né? A gente precisa, em um outro momento, a gente tem alguns desafios além desses, que é implantar um sistema apenas voltado para o sistema da qualidade do LACEN. Então, a gente tem alguns planejamentos que a gente pretende alcançar, e com certeza esse vai ser parte de um dos. Mas como nós fazemos parte da Secretaria Estadual de Saúde, entendemos que nós estamos cumprindo o requisito da norma, onde a gente tem acesso às reclamações, né, das melhorias, né, e as sugestões dos usuários. Mais alguma coisa, minha gente? Aí eu quero dizer que eu fico aqui no LACEN, o que vocês precisarem, a gente está à disposição, né? O Roberto está pedindo o quê? Posso dizer? Roberto, eu não entendi. Roberto, a gente tem como identificar, né, quais são os nossos principais erros dentro da qualidade aqui, né, no ambiente laboratorial, né? Dentro da indústria, aí, assim, é necessário, de fato, de ter um olhar para a indústria. O nosso olhar hoje é para um serviço de atendimento a um serviço de saúde, né? Mas que se você tiver mais alguma dúvida, você pode pedir, né, meu contato à equipe de Juliana, que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, trocar um pouco mais sobre isso. Então, minha gente, eu vou encerrar, né? Agradeço a participação de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E muito obrigada. Qualquer coisa, às ordens. Um abraço.